Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data correspondente à data de 3 de Shvat. Nós estamos no meio do capítulo 19, quando o Rabbi Shneur Zalman estava nos explicando o componente Chokhmah, que abrange dentro de si a fé suprarracional que todo Yehudi tem, que ele está depositado dentro desse poder de Chokhmah, está concentrado lá a alma divina com a sua natureza, com a sua tendência natural de estar sempre voltada a Deus, de ter essa sede de se reintegrar na sua fonte e raiz, custe o que custar, mesmo com a perda da sua própria identidade. Nós falamos que disso é derivado desse sentimento, dessa fé suprarracional que se encontra centralizada no elemento Chokhmah, no componente Chokhmah. Então disso vem essa Ahavá Mesuteret, esse amor intrínseco que nós temos. Agora ele nos elabora mais esse assunto e nos diz, ele vai nos explicar que na realidade esse conceito que ele nos explicou acerca do elemento ou do componente Chokhmah na alma sagrada do Yehudi, que consiste num bitul, numa anulação suprarracional, ou seja, uma fé que transcende a razão e o intelecto, um sentimento intenso que não está baseado, não foi gerado por raciocínio ou por lógica, mas sim, e somente por causa disso, ele tem essa característica de anulação total e completa diante de Deus. Então ele vai nos dizer que esse conceito de anulação perante Deus, que é algo suprarracional, algo que está acima da razão e da lógica, ele nos vai dizer que isso é uma regra geral que se aplica a um componente presente no lado da Kedushá, em tudo que está relacionado com o lado de santidade. Ou seja, quando nós sabemos que alguém pertence ao campo da santidade, quando existe anulação diante de Deus, quanto maior e mais profunda for essa anulação, quanto mais evidente for essa anulação, é sinal que está mais próximo da divindade. Ele nos diz, Vezeu klal bechol sitra de Kedusha, she'eino ela ma shenimshach michokhmah, shenikret kodesh ha'elyon. Esse é um princípio fundamental de todas as forças da santidade, de tudo aquilo que está incluso dentro do campo da santidade. O princípio fundamental é que as forças da santidade derivam exclusivamente de Chokhmah, de onde elas derivam, onde elas estão enraizadas, o que as caracteriza é Chokhmah. E o que caracteriza Chokhmah? Anulação. Ou seja, o Zohar nos diz, de fato, nota-se que a própria Chokhmah é denominada no Zohar a santidade suprema. Ou seja, se associa a Chokhmah à santidade. Por quê? Por ser a raiz de tudo que é sagrado. E nós já vamos entender melhor isso. Ou seja, o Zohar nos fala que santidade está associada com Sefirat HaChokhmah, com o componente Chokhmah, com o atributo divino de Chokhmah, e toda Sitra de Kedusha, todo o lado sagrado. Sitra de Kedusha é o oposto de Sitra Achra. O outro lado, o lado estranho, a santidade é chamado de Sitra Achra, o outro lado. Né? Mas quando tratamos do bem, do reino do bem, da santidade, isso é chamado do campo da santidade. Sitra de Kedusha é aquilo que é derivado de Chokhmah, ou seja, aquilo que possui bitul, que possui anulação diante de Deus. Habatel bemetziut beor ein sof baruch hu amelubash bo ve'eino davar bifnei atzmo kanal velachen nikra koach ma. Como explicamos, isso ocorre porque a identidade própria de Chokhmah também é um atributo, também tem uma identidade própria, porém ela se anula completamente, ela reconhece a sua nulidade total e completa diante de Deus. Ela é anulada pela abençoada luz infinita presente dentro dela, Hashem bechokhmah. E essa se diz que a divindade ela paira em Chokhmah, e aqui há uma rua de
duas vias. A divindade, a essência divina, paira primeiramente em Chokhmah. Por quê? Porque em Chokhmah existe anulação. E já que a divindade paira sobre Chokhmah, isso causa nela uma anulação ainda maior. Não é? Isso ofusca qualquer identidade pessoal, individual, etc. Não é? Isso faz com que ela se anule por completo. Ou seja, aqui ele está nos dizendo que não só na Sefirah de Chokhmah, mas tudo que é derivado dela, que isso inclui tudo que faz parte do campo sagrado. Tudo que faz parte do campo sagrado se deriva de Chokhmah. Chokhmah é chamado Koach Ma, o poder de Ma, o quê? Que isso significa anulação, algo que não tem. O que é isso? O que já é isso? Não é? Algo que não tem identidade própria, algo que se nulifica, se anula completamente diante de Deus. Então ele nos diz que já que na Chokhmah está presente e se revela a abençoada luz infinita, de modo que ela não sente que é uma coisa independente de Deus. Pelo contrário, ela capta, percebe o tempo todo o quanto ela é dependente, o quanto Deus é o Criador, é o que dá existência, é o provedor e etc. Assim também, todas as coisas no campo de Kedushá são aquelas criaturas, aquelas coisas que têm essa consciência permanentemente, conforme mencionado acima. E como vimos, por isso ela é chamada de Chokhmah. Nós falamos que pode se dividir a palavra em duas outras palavras. Koach Ma, o poder. Koach significa poder e Ma, o quê? Ou seja, isso significa, representa o poder, a capacidade de dizer o que é isso, o que já é isso. Inquirição e abertura ao desconhecido. A tendência à abertura surge quando você esvazia o ego, pois o ego está sempre seguro de si. Então, quando a pessoa, alguém que está certo e seguro, ele nem precisa perguntar, ele acha que é o dono da verdade, ele acha que já sabe tudo. Não é? Quando começa a surgir dúvida, ou quando a pessoa questiona ou inquire, etc., quando a pessoa sabe que não sabe, quando a pessoa reconhece que ele não sabe tudo, que ele não é autossuficiente, que ele não é todo-poderoso, etc., não é? Daí a pessoa, em outras palavras, quando ela anula o seu ego, a sua autoconfiança demasiada, então ela começa a inquirir, ela começa a perguntar. Isso significa Koach Ma, o que é isso? Isso significa anulação. Ele nos diz, essa é a característica do campo da Kedushá, onde a pessoa ou a criatura é capaz de se esvaziar de si própria e se anular diante de Deus, reconhecendo sempre que ela é total e completamente dependente da divindade. והוא היפך ממש מבחינת הקליפה וסתרה האחרא שממנה נפשות אומות העולם דאבדין לגרמייהו. Ele nos diz, isso é o oposto completo da clipá, das chamadas cascas, aquela parte contrária do chá santidade que cobre, envolve, oculta, esconde, reprime a Kedushá e a santidade, e por isso é chamada de Sitra Achra, o outro lado, o lado oposto à santidade, que elas são, desse campo são derivadas, elas são geradoras das almas das nações do mundo que só agem em prol de si mesmas. Não é? Ou seja, aquelas almas daquelas nações egoístas ou más que só agem em prol de si mesmas são derivadas do campo da clipá, das chamadas cascas de Sitrachra, do campo oposto a Kedushá. E isso é a origem daquelas pessoas que são prepotentes, que são arrogantes, ou que se consideram todas poderosas, etc. Não é? Então ele nos diz, tudo que elas fazem visando a si próprias, visando o interesse próprio, individual. Como ele nos traz um versículo nos Provérbios, Ve'amrin hav ve'haliteini, liot yesh vedavar bifnei atzmo kanal heipech bechinat ha-chokhmah. A tendência da clipá, diferente do lado da Kedushá, que é altruísta, que se anula. No campo da clipá, no campo negativo, chamado campo das clipotes, das cascas negativas, etc., é exatamente o oposto.
Não só que não há anulação, há egoísmo e há possessividade, há somente desejo de autossatisfação e autorrealização. Como fala o versículo, dá-me, me dê, me dê. Ele quer cada vez mais, não é? Ou como Esaú disse a Jacó, alimente-me, não é? Jogue tudo, eu quero engolir tudo de uma vez, sem jamais querer dar de volta. Ou seja, aquele ser e criatura que só quer tomar para si, só quer pegar, só quer receber e não quer dar em troca coisa alguma, não quer compartilhar, não quer dar nada para ninguém, sem jamais querer dar de volta. E essa mentalidade egoísta é causada pelo sentimento de ego e separação de Deus. Conforme exposto acima, que isso é o contrário do caráter de Chokhmah, que como nós já vimos, a característica de Chokhmah é anulação completa, um sentimento altruísta, etc. Portanto, o campo da Klipá, que é contrário à santidade, ele é caracterizado com o quê? Ele sempre quer manter a si próprio, a si mesmo, ele está interessado somente em si próprio, em si mesmo, ele quer sempre fortalecer a si próprio e nada mais. Prossegue o Rabi Shneur Zalman e nos diz, Velachen nikraim meitim ki a chokhmah techayeh uchtiv yamutu velo bechokhmah. Por isso as forças da Klipá, que são contrárias a Kedushá, a santidade, são designadas como mortas. Aqueles que estão sem vida, assim são chamados no Zohar, porque, visto, como fala o versículo, de onde é proveniente a vida, que Chokhmah da vida, assim está escrito em Eclesiastes, que a vida, a vitalidade divina, ou seja, a energia espiritual elevada que flui diretamente de Deus, isso é derivado de Chokhmah, e por isso está associado à anulação. Uma criatura que sente anulação, está escrito, eles morrem sem Chokhmah, na ausência de Chokhmah, aqui a morte. Então, apenas para ilustrar, a gente pode saber em geral, no funcionamento do corpo humano, a gente esquece do nosso braço, da nossa mão, da nossa perna, do nosso joelho, etc. Quando está tudo bem. O que significa que está tudo bem? Que a alma governa sobre o corpo, a alma reina sobre todos os órgãos do corpo. Quando os órgãos estão saudáveis, o que isso significa? Que todos eles estão anulados à alma. A pessoa, com a vontade da sua alma, decide levantar a mão, levantar o braço, erguer o pé, etc. Então, automaticamente isso acontece, naturalmente isso acontece, não é necessário pensar duas vezes. Porém, se existe aqui uma moléstia, uma enfermidade, se um órgão foi atingido, etc., o que acontece? Quando a gente começa a se lembrar do pé, da mão, etc., quando dá uma dor no pé, no joelho, na mão, que significa que alguma coisa está errada. E o que isso representa? Que quando a gente quer fazer aquele movimento normal, tradicional, que a gente estava habituado, mover a mão, mexer o pé, ele parece que não obedece, não consegue, ou causa dor. Em outras palavras, significa que naquele instante o órgão corpóreo, o corpo, não está anulado à alma. Ele parece estar à parte, por isso, entre aspas, ele não obedece à alma. Ele não está, quando não somente corpo são, quando a pessoa está saudável, quando a alma está completamente integrada com o corpo e o corpo com a alma. Isso significa que cada órgão, ele, entre aspas, não é que ele precisa obedecer o comando da vontade da alma da pessoa, mas naturalmente ele está anulado à alma, por isso ele faz naturalmente, espontaneamente aquilo que a pessoa deseja. Quando isso não ocorre, então o órgão está como a parte, ele está separado, e no momento que ele não está anulado à alma, a situação não é saudável. Então, em termos espirituais, a gente pode dizer também que as forças da Klipá são chamadas de mortas, sem vida, porque elas não estão anuladas à energia de Deus, que é a fonte da vitalidade. Elas podem estar aqui vivendo ou sobrevivendo, ou levando uma vida orgânica, uma vida física, material, mas a espiritualidade delas está morta. Elas estão sem vida espiritual. Por quê? Porque elas não estão anuladas, não se condicionaram a se anular diante de Deus, que é a fonte da vida e da existência. Da mesma forma, ele nos diz, ou seja, quando falta e anulação,
está indicado no conceito de Chokhmah. Quando falta Chokhmah, então, por quê? Porque não há anulação, não há vida, porque Chokhmah é a fonte da vida, de onde flui energia divina. Isso que está escrito no versículo de Chokhmah Techayeh. A Chokhmah, o poder de Chokhmah é de onde flui a vida, é de onde vem a vida. O mesmo acontece, essa morte, entre aspas, essa morte espiritual, ou mais do que isso, ocorre também com quem? Vechen hareshaim uposhei Israel, kodem shebau lidei nisayon lekadesh Hashem. Ele nos fala que, similarmente, os reshaim, malvados, ímpios e pecadores de Israel, antes que surja uma situação em que seu amor dormente é ativado, na qual são postos à prova para santificar o nome de Deus. Ou seja, antes de surgir uma situação dessas que eles são encostados na parede, e quando dizem para eles, ou apontando uma arma, conversão ou morte, não é? Que nós vimos que nesse momento muitos acabam optando em fidelizar com o judaísmo, mesmo que isso custe a própria vida, não é? Mas sem chegar, ou antes de chegar a uma situação extrema como essa, até esse momento, eles continuam agindo de forma leviana, irreverente, etc., pecando. Até esse momento, eles não têm fé. A fé não está se manifestando dentro deles de forma evidente. Por quê? Pois o componente Chokhmah dentro de sua alma divina, que abriga uma centelha de divindade de abençoada luz infinita, encontra-se em estado de exílio em seu corpo. Então nós vamos ver por que realmente, por que e como isso pode acontecer com o Yehudi, que ele age de forma leviana, que ele se aparte de Deus, descumprindo a sua vontade, etc. Os nossos sábios afirmam que os Reshaim Bechayehem Kruim Meitim, que os malvados em vida eles podem estar fisicamente, organicamente vivos, mas mesmo em vida eles são chamados de Meitim, de mortos, porque a sua espiritualidade está morta. É necessário ressuscitá-la, revivê-la, não? Porque por mais que esses Reshaim, por serem Yehudim, eles são portadores também de uma alma divina. Ou seja, que eles também possuem esse poder de Chokhmah, que é esse poder suprarracional, essa fé intrínseca, esse sentimento de amor oculto dentro deles. Por isso, de fato, eles são capazes de chegar até ir ao martírio, sacrificar a própria vida pela fé judaica e anulando-se por completo naquele momento, naquela situação extrema. Porém, sem chegar ou antes de chegar a uma situação como essas, não se sente, não se percebe neles esse componente de Chokhmah, ou essa anulação que um Yehudi tem, de capaz de renunciar às suas vontades, seus desejos, se anular os seus interesses diante da vontade de Deus. Então, uma vez que a Chokhmah não está evidente dentro deles, e Chokhmah é a fonte de vida, de energia divina, por isso eles são chamados mortos mesmo em vida. Por quê? Que bechinat a-chokhmah shebenefesh elokit im nitzotz elokut meor ein sof baruch hu amelubash ba, porque por mais que eles possuem um componente chokhmah na sua alma divina, dentro desse componente chokhmah se faz presente, existe uma faísca divina, uma centelha divina derivada da luz infinita de Deus que está revestida na chokhmah. Porém, o problema aqui é que isso não está evidente. O problema aqui é que bibchinat galut benafsham benefesh abahamit. Eles, aqui o problema é que ele se encontra exilado, ou seja, essa centelha divina que definitivamente eles possuem, porém encontra-se em estado de exílio em seu corpo, na alma animal. Esse que é o problema, ele está dando mais vazão e poder ao seu lado físico corpóreo e dando mais espaço para a alma animal. מצד הקליפה שבחלל השמאלי שבלב המולכת ומושלת בגופם בסוד גלות השכינה כנ"ל. Ele nos diz, ele dá mais vazão à alma animal, que é da clipá, que ela é derivada do campo das chamadas cascas, na câmara esquerda do coração. E essa clipá governa e domina o corpo dos reshaim. Então esse é o problema daquela pessoa que está
nessa situação de Rashá, de ímpio malvado, por mais que é um Yehudi que possui uma alma sagrada e possui o poder de Chokhmah, e tem essa fé suprarracional, e tem dentro de si, portanto, também esse amor intrínseco, etc. O problema é que tudo isso está reprimido, tudo isso está como no cativeiro, nas mãos do corpo da alma animal. Então, quando a alma animal ela toma conta do corpo, como a gente já viu em capítulos anteriores, quando ela reina de forma soberana, ou seja, o que prevalece são as vontades, os prazeres físicos, corpóreos, os desejos mundanos que a pessoa tem, então o que acontece com a sua chokhmah, da sua alma divina e a faísca divina que ele possui, derivada da luz infinita, isso continua presente, mas está completamente reprimido, está algemado, está enclausurado. Portanto, o que significa que no momento que a alma divina está exilada, está no cativeiro, a própria Shekhinah, a própria presença divina também lá se encontra, conforme a gente já explicou antes, que isso é de acordo com a doutrina secreta, ou seja, esse é o significado místico profundo do exílio da Shekhinah. O que significa que a Shekhinah está no exílio, conforme a gente já observou anteriormente, capítulo 17, é que essa partícula de divindade que se encontra dentro de nós, no momento que ela está sem ação, que ela foi reprimida, que ela está algemada, amarrada, por quê? Porque a alma animal e o corpo, o lado físico é o que prevalecem, então significa que a divindade se encontra também no exílio, a divindade que está dentro de nós. Por isso ele nos fala, e agora nós vamos entender, ולכן נקראת אהבה זו בנפש האלוקית, שרצונה וחפצה לדבק בהשם חיי החיים ברוך הוא, בשם אהבה מסותרת. Por isso, esse amor natural, herdado, que está na alma divina, esse amor natural que a gente está explicando, que é o caminho mais curto a chegar a trazer no nosso coração um sentimento que vai nos impelir ao cumprimento de Torah Mitzvot, que isso é muito fácil e acessível a cada um, mas nós falamos que esse amor é chamado de um amor oculto, né? Ou seja, esse amor natural herdado da alma divina, cuja vontade e desejo é ligar-se a Deus, o doador de vida, e por isso sempre pende para cima, etc., bendito seja Ele, mas exatamente por essa característica, por essa situação, é denominado de amor dormente, ou, literalmente falando, um amor oculto, Ahavá Mesuteret, porque כי היא מסותרת ומכוסה בלבוש שק דקליפה בפושעי ישראל. Por quê? Pois está oculto e encoberto na linguagem bíblica por uma vestimenta de pano de saco, como se estivesse num saco de estopa de batatas ou coisa assim, amarrado lá no porta-mala de um carro, por assim dizer. Então, esse poder extraordinário da alma, não só que ele está desperdiçado, não só que ele está limitado, ele está no cativeiro, ele está oculto e encoberto por uma, entre aspas, por uma vestimenta de pano de saco, da clipá, ele está envolvido, cercado, preso pelo campo das cascas, no caso dos pecadores de Israel. E ele nos diz também, ou seja, que essa Ahavá é chamada de Ahavá Mesuteret, porque ela está encoberta. Ou seja, nós falamos em amor dormente, nós falamos em amor oculto, mas talvez a tradução aqui mais adequada e para ilustrar bem a característica desse amor é falar que esse é um amor encoberto. Ou seja, o que significa aqui encoberto? Uma coisa seria um amor oculto. Oculto, ele está oculto por si só. É um sentimento, está presente, mas de forma oculta, tímida, retraída, introvertida. Quando nós falamos em encoberto, é que veio alguém e cobriu. O amor existe, o amor está presente. O problema é que ele foi encoberto. Ele foi encoberto por quem? Pelo campo das clipot e sitrachra, pelas chamadas cascas, entre aspas, e pelo lado oposto, pela predominância da alma animal, porque ela faz prevalecer o corpo, os desejos corpóreos e desejos físicos, e isso é o que encobriu esse amor. Por isso esse amor é chamado,
com toda a sua força, com toda a sua intensidade, com todo o seu potencial, mas ele é chamado de ahavá, mesutera, de um amor encoberto, ou seja, que ele fica suscetível a isso, de ser encoberto pela alma animal e pelo corpo. Ou seja, que vêm elementos estranhos e encobrem, reprimem esse amor, esse sentimento. Ele é encoberto por outro, por um elemento estranho, terceiro, que é o contrário do bitul, que eles são contrários à bitul e anulação a Deus, muito ao inverso. Então ele nos fala também que por causa dessas vestimentas, dessas crostas, dessas camadas, desse entulho, por assim dizer, espiritual, que o encobre, por causa disso também a pessoa é, por vezes, dominada por um espírito de tolice, de bobeira, não é? A pessoa, enfim, faz bobagens. Isso que ele nos diz, o mimena nichnas bahem ruach shtut lachto, k'mamar ezal, ein adam chote vechulei. E é dessa clipá, dessas castas e crostas impuras, que um espírito de desvario entra nos rechaim para incitá-los a pecar. Como ensinaram nossos rabinos de abençoada memória, que o homem não peca, a menos que um espírito de desvario entre nele. Assim dizem os nossos sábios no Talmud, que uma pessoa só comete um pecado quando ela é cometida por um espírito de tolice, porque se a pessoa pensasse nas consequências, se a pessoa raciocinasse bem, se a pessoa medisse as consequências do seu ato, etc., ela não pecaria. Como a pessoa acaba pecando? Porque ela foi invadida e foi preenchida por um espírito de tolice. Ou seja, na verdade, o que acontece? A alma animal, ela consegue, vamos dizer, anestesiar, ou adormecer, ou encobrir aquele amor intenso que o Yehudi tem dentro de si, por parte da sua alma divina. E ela camufla a situação e reveste isso de tal forma que acaba levando a pessoa a pensar. Isso é um espírito de tolice, é uma tolice, mas ela acaba levando a pessoa a pensar que apesar dela estar realizando uma transgressão da Torá, da vontade de Deus, apesar de estar cometendo esse pecado, mas sabe o que? Eu ainda sou um bom Yehudi, eu sou um bom Yehudi no meu coração, eu tenho sentimentos muito elevados com o judaísmo, eu me identifico, eu ainda sou um bom Yehudi, eu não estou dizendo, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu não estou me desligando de Deus só por causa desse pecadozinho, dessa ação e etc. Mas na verdade esse raciocínio é uma tolice completa. Mas a alma animal convence o indivíduo disso e, como adormecendo, anestesiando aquele amor que o Yehudi tem por Deus, né? E isso, no momento que ele neutraliza, anestesia esse amor é super, como você tem um lutador, um sujeito super forte, mas no momento que deram nele uma injeção e anestesiaram, ele pode ser super forte e poderoso, mas naquele estado, não só adormecido, mas anestesiado, ele não reage. Isso é o que acontece com o amor dormente da alma divina, que ele é anestesiado, por assim dizer, pela alma animal. E a alma animal então convence a pessoa de que aquilo de mal que ela vai fazer não é tão grave ou não é tão prejudicial para o seu judaísmo, para a sua espiritualidade. Isso na verdade é uma tolice, ele não percebe como ele está se desligando de Deus naquele momento, com aquele ato pecaminoso, mas essa é a tolice que a alma animal convence a pessoa e levando a pecar.